Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, ao nosso primeiro Congresso Internacional de Atuações em Psicologia para a Nova Década e o sexto Congresso Regional de Psicologia, Tivemos a abertura hoje de manhã, gostaria de parabenizar a equipe aí que está na organização do evento, e dar as boas-vindas a todos, Nós vamos hoje estar apresentando aqui o grupo de trabalho, perspectivas de promoção e prevenção no cenário da psicologia, que é um debate bastante interessante, que hoje nós já fomos problematizados a refletir, junto com a nossa representante, do Conselho Federal de Psicologia, e aí vejo que as amostras que nós vamos ter hoje à tarde, vai refletir, então, o compromisso, que a psicologia tem, para fazer a diferença aí, junto aos diversos contextos de atuação profissional. Então, para não nos demorarmos muito, para cumprir, então, nossas agendas, nós temos 5 trabalhos nesse espaço aí de tempo, programado para esse debate. Então, vamos começar com a apresentação da avaliação do estresse, estratégias psicoeducativas em uma clínica oncológica no contexto da pandemia Covid-19. Então, eu vou tirar aqui a apresentação dos títulos dos trabalhos, mas em seguida nós vamos ter a avaliação psicodinâmica e resposta adaptativa no processo de tratamento de mulheres com câncer de mama. Posteriormente, vamos falar sobre as contribuições da psicologia e da nutrição para a mudança de comportamento alimentar e estilo de vida. Qual o lugar da equipe preventiva em um grupo de mães online? E, por fim, relato de experiências referente ao estágio básico do 7º período do curso de Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí e da Univale. Então, são trabalhos bastante interessantes, que nos remetem a pensar, então, sobre a importância da psicologia, para a promoção, da saúde, a prevenção de agravos, em diversos contextos de atuação profissional. Então, Maria Vitória, você pode estar iniciando, então, a sua apresentação. Então, vamos só colocar aqui o teu trabalho, Compartilhar arquivos, só um minutinho. Deixa eu ver, ele não está com o nome, mas eu acredito que é esse aqui. Eu acho que é o terceiro. Terceiro? Ok. Então, é contigo agora, tá, Maria Vitória? Certo, muito obrigada, prof. Boa tarde, para todo mundo, meus amigos e colegas que estão aqui assistindo. Eu estou só esperando para abrir para mim, porque está carregando ainda. Bom, tentar relaxar um pouco, porque é o primeiro trabalho do primeiro. Acho que tá com elaboração também. Acaba deixando um pouco nervosa. Então, como vocês já sabem, meu nome é Maria Vitória. Esse é um trabalho que nós temos durante o estágio do nono décimo. Então, eles caracterizam essa avaliação de estresse e também esse levantamento de estratégias psicoeducativas numa clínica oncológica. A Thaís não pôde estar presente hoje, mas ela também foi minha dupla durante esse estágio. E a professora Sueli foi a nossa coordenadora. Eu acho que a minha internet está um pouco lenta, então se não der para ouvir ou se acontecer alguma coisa, por favor, me avisem. Tentando passar o slide aqui.
Não está vendo ainda o slide, Maria Vitória? Professora, você consegue? Eu tô vendo primeiro, eu não consigo, não tá passando. Será que se você passar ele Eu já passei para o segundo, talvez seja a sua sai? internet. Então é a internet. Então eu vou só falar sem olhar o slide, o que vai ser mais um desafio ainda. Eu pensei em falar um pouco primeiro sobre o que é essa questão do estresse, né? Então, o estresse é se desligar o vídeo, tá? Eu vou deixar só então o microfone. Acho que vai melhorar. Problemas técnicos. Não apareceu para mim ainda, mas tudo bem, eu vou assim mesmo. Agora apareceu. Então, o que seria o estresse? O estresse é a resposta do nosso corpo, né, de nós, pessoas, para um estressor, que pode ser de fora, seja, né, do ambiente, pode ser também um estressor biológico do nosso corpo, né, que acontece com alterações do nosso corpo, e também um estressor psicológico com principalmente mudanças comportamentais, né? Por exemplo, digamos, transtornos do sono, né? Que acabam também interferindo em várias áreas da nossa vida. Eu pensei em falar um pouquinho também sobre o estresse ocupacional, porque o estresse ocupacional ele está ligado com a questão laboral, né, da pessoa, em qual seria o trabalho da pessoa. E se tratando principalmente de profissionais da saúde, como já traz, né, o título do trabalho, essa área já é bem, bem ocorre bastante estresse, né? Ocorre bastante burnout, como a gente sabe, e já é uma área mais fragilizada nesse quesito. E durante a pandemia, a gente sabe que sobrecarregou muito, né, o sistema de saúde em geral. Ao longo nós né, buscamos também entender um pouco sobre a psiconeuroimunologia, que nos mostrou que o estresse também ele afeta a nossa resposta imune do corpo. Então, por dificultar essa resposta, né, de possíveis doenças que atinjam o nosso corpo, ele também acaba fragilizando o nosso corpo, o que durante uma pandemia não é uma coisa muito boa, né? Então, a gente, tendo em vista isso, nós criamos essas intervenções, essa educação, pensando nesse melhor bem-estar dos profissionais de saúde. E falando sobre a pandemia de Covid, a gente sabe que muito já é esperado, né, durante uma pandemia, os sintomas ansiosos, a questão da quarentena, o próprio luto. Então, as pessoas estão mais fragilizadas, de fato, e já era uma coisa que nós esperávamos, né? Não é o que queríamos, mas era o que esperávamos. E foi exigido de nós, em geral, muita resiliência, né? Para enfrentar essas demandas que chegaram novas para a gente e que estamos tentando combater ainda. E o que seria essa resiliência, esse nosso enfrentamento a esses estressores? Nós, então, buscamos estratégias de coping ou estratégias de enfrentamento, né? Para conseguirmos adaptar nosso corpo a essas mudanças que podem ocorrer, conseguirmos adaptar nosso comportamento para essas mudanças que podem ocorrer, e isso foi realmente o pilar central desse estágio. Deixa eu tentar passar aqui, ver se vai agora. Aí. Então, nosso objetivo é avaliar o que
eventos estressores psicossociais e elaborar estratégias de enfrentamento junto com a equipe oncológica no contexto da Covid. Levando em consideração também que a equipe oncológica, ela por si só, ela já é uma equipe que utiliza muitas medidas de higienização. Então, por causa da imunossupressão, né, dos pacientes que estão em tratamento oncológico. Então, além da questão da pandemia, tem essa questão do público que eles atendem, que é um público ainda mais de risco. Então, o público que a gente atendeu foram 15 profissionais do sexo feminino entre 20 e 40 anos, que atuam como enfermeiras, técnicas de enfermagem, nutricionistas, recepcionistas e auxiliares administrativos de uma clínica oncológica do Vale do Itajaí. As principais atividades exercidas por esse público são os procedimentos de instalação e aplicação quimioterápica, né, na sala lá da clínica. E o expediente de trabalho delas é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. E lembrando que não possuem feriado, né? Porque o câncer não espera. Então, os nossos procedimentos técnicos foram uma entrevista semi-estruturada para levantar esse perfil profissiográfico da equipe, né? Considerando também o estressor ambiental, né? Que eu tinha falado anteriormente, que considerando toda a questão psicossocial que envolve esse fenômeno, a escala de estresse percebido, que é o PSS-10, que possui validação para o Brasil, claro. Ele são 10 perguntas, cujas respostas elas são conforme uma escala de Likert. E deixa eu ver aqui. Não dê para ouvir, não sei como é que tá a minha internet, gente. Tá. Então, a entrevista motivacional também, a fim de reconhecer essas estratégias, né, utilizadas pelos profissionais, porque, afinal, eles já realizavam, né, alguns protocolos mais exigentes, considerando do público que eles atendem, e também e por último, né, as técnicas psicoeducativas voltadas ao autocuidado, onde a gente utilizou bastante o relaxamento progressivo de Jacobson durante esses encontros, que foram os 2 últimos encontros antes da entrevista devolutiva. Nós colocamos também músicas, conforme eles pediram, né, optando pelas preferências deles, alguns hábitos que ajudem também na higiene do sono e estratégias para melhorar a qualidade de vida em geral desse público. E a entrevista devolutiva, claro. Daí nós entregamos os resultados dos testes, explicamos um pouco sobre como se deu a avaliação. Então, os nossos resultados indicaram que grande parte do público, né, ficou no segundo quartil, como a gente pode ver por esse gráfico em amarelo, e também no terceiro quartil, como a gente mostra aqui nesse gráfico dos que estão em vermelho. Então, os maiores scores, né, do PSS-10, eles foram obtidos por profissionais da área administrativa dessa instituição. Então, eles alcançaram uns níveis moderados de estresse. E os profissionais, então, que possuem um vínculo direto com os pacientes, eles apresentaram níveis mais leves de estresse nessa instituição específica do que os profissionais que não possuem esse vínculo direto. Aqui nós temos, então, o score, né, das questões, como eu disse, vai de 1 a 10. Numa escala, né, de estresse percebido aqui no gráfico em azul, conforme as respostas dos participantes. Então, a gente fez uma média simples, considerando também o tamanho da nossa amostra, de quais respostas apresentaram a resposta mais frequente.
Então, o sentir-se nervoso e estressado, ele apresentou bastante frequência nas respostas. O sentir-se e na habilidade de resolver os seus problemas também. E sentir-se incapaz de enfrentar as coisas que devem ser feitas também teve bastante frequência, seguido então por sentir que sua vida está encaminhando satisfatoriamente, também obteve a resposta, grande parte das respostas. Ao controlar irritações da sua vida também, frequentemente. Sentir-se chateado com algo que aconteceu. Sentir-se sob controle, sentir-se incapaz de controlar as situações importantes da sua vida, sentir-se com dificuldades pelas coisas estarem se acumulando, e sentir-se irritado pelas situações fora de controle foi menos frequente, então, segundo as respostas dos profissionais. Então, essa avaliação, além de avaliar o estresse, ela possibilitou um espaço de acolhimento e escuta para voltada à saúde mental desses profissionais. Então, enquanto a gente estava fazendo o PSS-10 e esse levantamento da entrevista motivacional e da entrevista semi-estruturada, né, nós também acolhemos as demandas deles e tentamos auxiliar nessas estratégias de coping, em como eles poderiam lidar melhor com essas situações que estavam causando estresse neles. Eu tô tentando ser breve, tá, pessoal? Mas é porque tá demorando um pouquinho. Então, como fenômenos psicofisiológicos, que nós fomos investigando também ao longo das entrevistas motivacionais, da aplicação do PCS-10, da entrevista semi-estruturada, os principais sintomas que eles relataram foram cefaleias, né, o dor de cabeça, mudanças de humor e de apetite, insônia, problemas para dormir, no caso também, e irritabilidade. Então, eles apresentaram muitos desses sintomas e frequentemente. Então, também, nós investigamos quais que foram as principais mudanças, né, nesse contexto, porque muitos deles também falavam que não tinham acontecido grandes mudanças, considerando a higiene, que já, as medidas de higiene que já eram medidas padrões da clínica. Então, as principais mudanças que ocorreram nesse contexto da pandemia foram a sobrecarga, então ocorreu um acúmulo de tarefas para eles fazerem, o medo da contaminação, que além do medo da própria contaminação da pessoa em si e para os pacientes, também tem o medo da contaminação para os familiares, por estar, né, em contato direto com o público em geral, com os próprios, entre eles, tudo. E também o distanciamento social, que era um fator muito importante para o pessoal da clínica, que tinha um atendimento muito humanizado e que eles tinham contato físico direto com os pacientes para tentar proporcionar o acalento, né? Que também a gente não pode deixar de mencionar que o câncer, ela não é uma situação muito fácil e também exige algumas questões de resiliência e estratégias de coping. Então, eles tiveram que se readaptar para atender o público. Então, além das entrevistas motivacionais, nós também fizemos um folder para deixar com eles, com algumas informações que poderiam ajudar no dia a dia, para levarem para casa, para conseguirem, né, fortalecer essas estratégias para ter uma melhor qualidade de vida, considerando todo o contexto. Então, nesses folders a gente tem algumas indicações, como, por exemplo, tentar ter hábitos de convívio social, né, apesar da pandemia, às vezes por videochamada, né, a gente indicou, é uma boa qualidade do
entrando também nas questões de higiene do sono que eu tinha falado anteriormente, pedir ajuda sempre que necessário, atividades físicas também tendo em vista as suas possibilidades, às vezes a gente tem que considerar também a questão social, né, que a gente encara durante esse nosso exercício da psicologia. E também questões relacionadas a melhorar, né, o próprio comportamento em relação às demandas do dia a dia e as respostas dos estressores. Então, respirar fundo de 5 a 10 vezes, que é uma coisa considerada de fácil acesso, né? Buscar as suas famílias e amigos para ajudar nos tempos difíceis, pensar no problema que lhe incomoda, pensar se o problema que lhe incomoda merece para ele, e a prática de exercícios físicos também como uma boa estratégia. Então, aqui as considerações finais já. Então, as intervenções psicoeducativas possibilitaram a gente identificar, né, essas demandas que geram impacto na saúde mental, nesse público em específico, e muitos outros, claro. Auxiliar também na adaptação e fortalecimento da equipe por meio da reordenação de prioridades. E contribuiu também para a regulação das emoções e sustentação do enfrentamento visando o bem-estar em geral da equipe. Desculpa. E por último, as nossas referências. Parabéns, Mayara, pela ótima apresentação, né? Maria, a Mayara vai agora, Maria. Então, parabéns, a Maria fez um trabalho, né, junto com a Thaís, numa clínica oncológica do Vale do Itajaí, como ela trouxe, né, que trouxeram excelentes resultados, numa experiência de práticas de estágio em saúde e integralidade, né, esse estágio já finalizou. Então, eu gostaria de deixar espaço no final para que as pessoas possam, de repente, estar fazendo perguntas sobre o trabalho, né, e dialogar sobre todas esses contextos de atuação profissional, sobre essas práticas, né, as nossas tecnologias ao final do trabalho. Pode ser? Então, agora eu vou baixar aqui o trabalho da Mayara, agora sim, da Mayara, né, que vai apresentar, então, o próximo. Ok, prof. Então, eu peço que a Maria aguarde, né, à medida que vocês forem apresentando, né, a gente possa estar mantendo-se na sala, né, para que no final a gente promova, então, um debate sobre essas diversas experiências, né, na prevenção e na promoção de saúde, né, em diversos contextos. Então, agora a palavra é com você, Mayara. Tá bom, prof, obrigada. Estão me ouvindo bem, pessoal? Consegue me dar aí um retorno, prof? Sim, está ótima a sua conexão, Mayara. Ah, então tá bom. Eu não vou abrir a câmera, tá? Tá ótimo. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu sou a Mayara. Eu estou representando aqui o meu trio, que é a Ana Maria e a professora Sueli, que foi a nossa orientadora. Então, esse projeto, esse meu TIC, Mayara, não estamos lhe ouvindo. E agora? Agora voltou. Ai, que bom. Tá, daí tu vai me dando um toque, prof, porque para mim parece que tá ok aqui. Tá ótimo. Então, como eu estava falando, né, desde quando estava na clínica, a prof já foi minha orientadora na analítica junguiana. Então, esse projeto também nasceu desse desejo. Então, vamos lá, pode começar, prof. Nosso projeto é a avaliação psicodinâmica de mulheres com câncer de mama
respostas adaptativas no processo de individuação. Para mim, tá me ouvindo? Sim, querida, estamos te ouvindo. Prof, consegue passar? Já passei aqui, você não consegue ver? Então eu vou falar rapidamente aqui sobre o câncer. Agora foi para mim, tá com um delay aqui. O câncer, então, ele é um nome dado a um conjunto, mais de 100 doenças, né, que é o crescimento desordenado das células que invade nossos tecidos e órgãos, causando a destruição desse. 5 a 10% de todos os casos de câncer, eles estão relacionados à herança e mutação genética. E aqui vem uma informação muito válida para nós, né, que aproximadamente 90% desses casos, eles possuem relação com causas ambientais. E ainda o câncer, ele constitui-se como um problema de saúde pública, já visto que 25% de novos casos surgem a cada ano. E muito provavelmente esses casos, eles estão assim ainda nesse nível de acometimento, porque o câncer ele ainda demora a ser diagnosticado, ele é identificado tardiamente. Pode passar para o slide. Isso. Então, ele ainda é diagnosticado muito tarde no Brasil, não só no Brasil, como no mundo. Então, por isso que ele ainda tem esses altos índices de incidência, né? Então, ele se caracteriza como uma doença silenciosa, invasiva e agressiva, causando sofrimento físico e psíquico nas pacientes. A base teórica foi a psicologia analítica junguiana, que vai conceber esse processo de doença como uma experiência adaptativa que integra a mente e o corpo, contribuindo para o processo de individuação dos pacientes, né, dos sujeitos. Para a psicologia analítica, a espiritual também, porque Jung abrange todos esses aspectos. Ela é formada pela consciência, inconsciente pessoal e coletivo. E quando esses complexos eles são ativados, eles podem causar nos sujeitos alteração a nível fisiológico como psicológico. Então, logo esse processo de saúde, ele vai permitir que as pessoas comecem a usar recursos internos e acessem as dimensões inconscientes que estavam ali, mas que ainda Maiara? Oi? Agora estamos ouvindo de novo. Pode continuar. Esse slide não pegou a explicação, prof? Pensei que tinha. Então, os tipos e funções psicológicas, que também é uma teoria da psicologia analítica, vai falar do nosso tipo, né? Como é que se dá a formação do nosso tipo psicológico? Então, ele é a nossa energia psíquica, onde a gente canaliza a energia psíquica. Ela pode ser de duas formas, introvertida ou extrovertida, sendo que a introvertida, o predomínio da energia, ela é para o mundo interno, e a extroversão é o predomínio da energia ao mundo externo. E também tem as 4 funções da consciência, que é a tomada de decisão e a adaptação ao mundo externo, que é a sensação, pensamento, sentimento e a intuição. É válido ressaltar que todos nós temos essas funções, né? Só que, de acordo com a nossa vivência, a gente vai utilizar uma ou outra. Estou perguntando aqui se estão me ouvindo. Então, de acordo com o jeito que a gente é criado, que a gente foi se constituindo essa nossa personalidade, a gente vai sempre ter uma opção, né? O objetivo, então, do nosso trabalho foi avaliar as respostas adaptativas, né, e evidenciar elas por meio da avaliação tipológica da personalidade.
Então, a nossa metodologia foi clínico-qualitativa, os critérios de inclusão foi pacientes com maiores de 18 anos e com diagnóstico há mais de 6 meses, por pessoas que não iriam conseguir responder adequadamente o teste, né, o QATI que a gente utilizou, e o instrumento, como já falei agora, o QATI, uma entrevista semi-estruturada e um quadro de associação de palavras. E esses procedimentos se deram por meio de uma entrevista individual, né, que durou cerca de 1 hora e meia. Então, para analisar esses dados, a gente utilizou o modelo quaternário cruciforme, né, bem como o processamento simbólico do Jung. E esse sistema quaternário, ele nada mais é do que um diagrama, onde a gente vai conseguir fazer todo esse dimensionamento da atitude e das funções, que possibilita a nossa compreensão. Então, mais à frente, eu vou ter um modelinho para mostrar para vocês. Aqui a gente tem os resultados, é uma tabela sociodemográfica que a gente fez também. Aqui tem só um recorte dela. Fez todo bonitinho, deixou. No próximo slide, a gente vai ter as atitudes e o dimensionamento dos resultados do QATI, né, onde a gente conseguiu dimensionar. Então, se aqui vocês olhar atentamente a ele, já vai conseguir identificar, né, onde é que está a polarização. Aqui no tipo psicológico, a gente apresenta, né, quais os tipos que apareceram na pesquisa e quais se repetiram, né? A gente vai, depois a gente ver que dessas 6 pacientes, 4 mostrou introversão e 2 só extroversão. Esse aqui é o modelo cruciforme, né? Pode passar, prof. Esse aqui é o modelo cruciforme, né? Da dinâmica tipológica, onde a gente consegue colocar os resultados do QATI e fazer essa interpretação de dados, né? Então, tudo que está do corte para cima é usado no consciente e o de baixo está no inconsciente, ou seja, está menos utilizado. Então, se vocês olharem aqui bem atentamente, ó, vamos mostrar aqui a P3. Todo mundo olhando aqui para P3, ó. Sentimento 30, função, sentimento e pensamento. Então, aqui a gente consegue ver nitidamente uma polarização, né, da função dessa paciente. Ou seja, ela toma as decisões dela, as atitudes, a partir tudo da questão do sentimento, fazendo pouca reflexão aquilo que ela sente vontade, aquela atitude que ela vai apresentar. Não que quando a gente usa o pensamento, a gente vai tomar as decisões mais acertadas. Mas é que quando eu estou numa situação e eu uso a função de pensamento, eu consigo refletir melhor e assim eu consigo me responsabilizar melhor pela consequência dessa atitude. Quando eu não tenho essa função aqui, eu não consigo fazer essa reflexão. Então, a gente consegue ver nos dois casos essa polarização excessiva. E aqui nas falas, eu não vou me ater muito para não me alargar. Elas trazem nitidamente, né, que agora elas estão praticando mais paciência, tolerância, agora estão aprendendo a desacelerar. Não que isso seja uma tarefa fácil, ela até coloca, né, mas é difícil, ainda não me acostumei. Então, a doença, ela aqui neste caso, né, ela está vindo como uma adaptação forçada dessa psique. Então, aqui, a doença faz essa pessoa parar e começar a acessar as funções do inconsciente dela que estava ali, ela só não estava utilizando. Então, aí a doença vem nesse sentido, fazer a pessoa começar a acessar essas funções do inconsciente. Então, aqui na P4 e P6 também, né, a gente consegue ver, aí aqui mudou, né, ó, aqui ela usa mais como função principal a sensação e auxiliar sentimento, na função inconsciente, então ela usa menos o pensamento e menos a intuição, então aquela pessoa que ela vai sentir muito, ela vai interiorizar muita coisa para ela, principalmente a sensação, que as informações vêm principalmente dos órgãos do sentido, né? Então aqui ela começa a falar que então após a doença ela mudou para melhor, né? Como é que ela vai falar assim, como é que pode, né, alguém me perguntar que a doença mudou a minha vida, me fez bem, como é que pode isso?
E pode, porque ela serviu como meio de uma adaptação forçada para essa pessoa se integrar melhor à sua psique. Então, aqui a P2 e a P5 foi as duas pacientes que apresentaram atitude extrovertida, né? Então, se a gente olhar nesse gráfico aqui, a gente vai ver que ela tem uma certa integração, ou seja, não tem uma polarização demarcada aqui nessas pacientes. Porém, né, conforme os estudos, o que a gente entende? Que quando também a pessoa está assim, né, ela pode estar né? Ou ela pode estar com uma imaturidade psíquica. Ela não está conseguindo escolher adequadamente, fazer as escolhas dela. Pode ser que ela está sendo impelida pela sociedade, alguma coisa, motivo externo, mas não que fosse totalmente a vontade dela tomar essas decisões. E aí, conversando com as pacientes, a gente consegue ver nitidamente que a P5 fala, né, que antes ela fazia fazer mais fama que ela tinha de ótima amiga. Ela não sabia, tanto no trabalho, em casa, família, nos meios sociais que ela vivia, ela não queria parar de ser aquela pessoa super prestativa que ajudava todo mundo, que era a melhor amiga de todo mundo. Mas com a doença, agora ela falou, mesmo eu falo com jeitinho, se a pessoa não gostou, eu vou falar paciência, porque agora eu tenho que pensar em mim, né? Eu tenho que fazer aquilo que me faz bem. Então já começa de novo um processo de mudança, né? Então, na análise e discussão, a gente conseguiu evidenciar a polarização, né, e a unilateralidade psíquica, né, de acordo com as histórias de vida de cada uma. A função ecto menos utilizada, né, foi que é a função do inconsciente, pensamento. Então, a gente conseguiu ver isso em todas as pacientes. Os relatos, eles vieram impregnados de sentimentos de mudança, então contribuíram melhorar essa direção da energia psíquica, causando um equilíbrio, né? Fazendo essa energia psíquica se espalhar, sair daquele único lugar que estava, né? E girar dentro dessa psique para trazer melhor tomada de decisão. Com esse desenvolvimento, a pessoa vai adquirindo as habilidades, né? Então, não é uma coisa fácil essa adaptação ao meio. Então, é com dificuldade, é nesse processo dolorido que ela vai se ressignificando. E também a gente concluiu que dentro desse processo a gente conseguiu observar os arquétipos, que também é um termo cunhado por Jung, né? Que dentro do processo diagnóstico das pacientes, ela vai ter duas representações, a criadora e a destruidora. Ela é criadora quando essas pacientes conseguem contemplar aspectos da sua psique que vai fazer com que ela se impulsione diante dessas adversidades da vida, como o arquétipo de Deus, né, a fé, a oração apareceu muito, essa questão da heroína, da guerreira, que vou superar esse desafio, vou vencer essa luta, e quando ela é destruidora, quando ela fica com o pensamento muito fixado na morte, ou interpretando essa doença como castigo, né, isso daí vai fazer com que cada vez ela fique mais adoecida, fisicamente quanto psicologicamente. E nesse estudo a gente conseguiu ver o quê? Que no início elas passam aqui pelas destruidoras, né? Esse medo, esse por que isso aconteceu comigo, né? Nossa, eu não fazia, tinha uma vida tão assim regrada, isso aconteceu comigo, mas depois, né, de alguma forma elas conseguiram, né, transcender a esse outro lado mais criativo. Então, as considerações finais que a gente chega, né, é que apesar das polarizações, dentro da narrativa de cada paciente, a gente conseguiu ver uma resposta adaptativa, né, positiva, nas formas de agir, pensar e sentir. Esse estudo também possibilitou autoconhecimento para essas pacientes, né, porque favoreceu um ambiente de acolhimento, de escuta, né, foi muito bom estar com essas pacientes, elas, assim, ó, elas se dedicaram, elas foram super colaborativas, né? E o Coati também se demonstrou um excelente instrumento de coleta, né?
Então, junto aí com a entrevista e as outras coisas, ele foi sensacional. E aí agora vem as nossas referências, né? E também aqui não entrou, né? Mas a gente fez a entrevista de devolutiva com todas essas pacientes, devolvendo o resultado do Quati. Então, foi mais uma entrevista de 1 hora quase para fazer a entrevista de devolução com elas. Então, foi muito rico. E também, se a gente for pensar no artigo que foi apresentado anteriormente, né, os profissionais, ao saberem, né, ao compreender melhor essas pacientes, também poderão ofertar, né, um tratamento melhor, mais humanizado para essas pessoas. Obrigada, pessoal. Parabéns, Maiara, pela apresentação. Então, só ressaltando que esse foi um trabalho de iniciação científica feita pela Maiara e a Ana Maria, né? Com pacientes com câncer de mama. Então, excelente apresentação, né? Onde a gente pode ver que em ambos os trabalhos, né, a gente tem se debruçado tanto na avaliação quanto na intervenção sobre processos, né, que envolvem agravos à saúde, né? Tanto o estresse quanto a questão do adoecimento com uma doença crônica, né, como o caso do câncer, né? Então, e antes no trabalho com a COVID também. Então, a importância, né, do psicólogo, né, em contextos de atuação profissional, tanto no âmbito avaliativo quanto interventivo, envolvendo não só o paciente quanto a equipe. Então, nesse caso, a pesquisa foi relacionada, então foi voltada às mulheres com câncer de mama, e no anterior, então, a equipe de saúde que atua com essas pessoas, né? Então, eu gostaria de parabenizar mais uma vez a Maiara, né, e a Ana Maria, e pedir para a Maiara ficar, então, até o final da sessão, para que a gente agora possa ouvir o outro trabalho, ok? Eu vou agora colocar a apresentação da Ana Cláudia, que vai falar, né, de um outro contexto de atuação profissional, que envolve as doenças crônicas não transmissíveis numa clínica de nutrição, né, do Vale do Itajaí, né, que é uma clínica escola, né, que faz intervenções, então, multidisciplinares, conforme a Ana Cláudia vai estar apresentando a vocês. Então, uma boa apresentação, tá, Ana? Oi, prof, obrigada. Uma boa tarde a todos e todas presentes. Eu não estou conseguindo compartilhar o meu vídeo. Eu vou tentar aqui de novo. Eu estou passando aqui para você, se você quiser, tá? Peraí. Uhum. Então, deixa eu... É que eu não estou conseguindo voltar, né, os slides. Deixa eu só apresentar o título do primeiro. Não sei se a prof já falou. Tá, então, o título, né, do meu trabalho, no caso, foi Contribuições da Psicologia e da Nutrição para a Mudança do Comportamento Alimentar e Estilo de Vida. Produzido por mim, né, a acadêmica Ana Cláudia Henrique de Maria, com a professora e orientadora Sueli e a supervisora de campo, né, a nutricionista Claísa Barreto. Então, o objetivo, né, da nossa atuação lá na clínica, na verdade, voltando um pouquinho, foi na clínica de nutrição, né, localizada na Unidade de Saúde Familiar e Comunitária da Univale, através de uma solicitação da própria supervisora de campo, a Claísa, né, através em decorrência da grande demanda que os pacientes da clínica de nutrição apresentavam. Então, o nosso objetivo da nossa atuação lá dentro foi intervir sobre os aspectos biopsicossociais que interferem na adesão ao tratamento de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, contribuindo para mudanças do comportamento alimentar e estilo de vida. Então, foi de grande relevância, né, trabalhar junto aos estagiários da nutrição, então, na modalidade de consulta compartilhada, né, que foi uma ferramenta facilitadora e potencializadora para a integralidade do atendimento interdisciplinar,
então, que possibilita a análise, né, das demandas por meio do diálogo e educação permanente em equipes de saúde. Contribui também para a qualidade do serviço prestado por meio do compartilhamento de saberes e experiências conjuntas. Então, o nosso atendimento com a nutrição na clínica proporcionou esse trabalho conjunto, né? Então, foi de grande relevância. A gente entrava nos atendimentos com a nutrição, eles realizavam a anamnese, e através disso a gente conseguia perceber, né, o paciente, as demandas psicológicas que apresentavam, e então fazer a nossa atuação junto. Utilizamos a metodologia, né, de forma disciplinar, durante as consultas compartilhadas que ocorreram entre os períodos de setembro do ano passado e foi até agora a segunda semana de junho. E a gente utilizou os pressupostos da entrevista motivacional. Então, de forma, né, o que ocorria? Quando a gente via a demanda, né, do paciente, a gente tentava, possibilitava, né, através da entrevista motivacional, aumentar a motivação intrínseca do indivíduo na solução das ambivalências do comportamento que eram relatadas, com foco sempre na mudança do estilo de vida, responsabilidade e comprometimento com a saúde e adesão do tratamento. Também oferecíamos possibilidades e orientações psicoeducativas, sempre com apoio psicológico, conforme a sua condição clínica e em prol da qualidade de vida e bem-estar pessoal dos pacientes. Então, essa metodologia, ela possibilitou, né, que a gente verificasse, né, as demandas psicológicas e aí, então, conforme, né, a demanda, a gente evoluía também para a modalidade do psicodiagnóstico interventivo. Então, quais foram os resultados que a gente percebeu lá no campo, né, na clínica de nutrição? A gente, então, realizou 57 consultas compartilhadas, dentre, então, 10 desses pacientes evoluíram para a realização do psicodiagnóstico interventivo, que era um atendimento individualizado somente com, no caso, eu, estagiária da psicologia. E em relação aos dados sociodemográficos dos pacientes, a maioria residia, então, no município de Itajaí, e a grande população era do gênero feminino, com faixa etária predominante entre 20 e 39 anos, e 40 e 49 anos, e também a maior parte era casada. Então, as demandas psicológicas que apareceram, né, elas estavam principalmente associadas a crônicos relacionados a diabetes, obesidade, hipertensão e intolerâncias alimentares. E as principais demandas psicológicas, né, foram ansiedade, insônia, alteração de humor e estressores da dinâmica familiar. Então, possibilitou aí atender uma grande variedade, né, de demandas que apareceram e a gente pôde fazer a nossa atuação. Isso vai ficar mais aparente agora no caso, né, que eu atendi, que foi a minha primeira paciente lá na clínica de nutrição, e que o estagiário da nutrição, ele chamou, né, e falou, essa adolescente, ela apresenta demandas, vai ser legal você atender ela. Então, eu entrei junto, né, no atendimento, e foi a paciente Ti. Ela, então, é uma adolescente de 15 anos, negra, estudante do ensino médio, reside aqui em Itajaí com os pais. Foi encaminhada, né, para a clínica de nutrição pelo médico da família, devido ao aumento de peso, né, em decorrência, principalmente, de uma alimentação inadequada. Na primeira consulta, a nutrição, então, avaliou, né, ela estava com 92,2 quilos para uma estatura de 1,54, então isso, ela resultava no resultado de obesidade grave. Então, eu realizei com ela 4 atendimentos. Pode passar, prof, não apareceu aqui ainda. Então, o que foi possível identificar, né? Principalmente em relação aos aspectos psicossociais que ela apresentava. Então, o caso dela, eu acabei me aprofundando mais. Então, apareceram os seguintes aspectos. Há um histórico familiar de diabetes pelo pai, hipertensão pelo pai e pela mãe, e obesidade grau 3 pela mãe.
Também ela não possuía o hábito de beber água e não praticava atividades físicas. Relatava sono irregular, dormindo após a meia-noite, acordando meio-dia. Apresentava queixa de acne, afta, prurido, cefaleia, gases e distensão abdominal. Também relatava as demandas psicológicas de agressividade, ansiedade e alteração na memória. Todos os sintomas, né, que ela se queixava foram se intensificando com a pandemia, né, conforme a pandemia, na decorrência da pandemia. E também ela relacionava isso a uma desmotivação, né, nas atividades, que era a única tarefa que ela realizava, que eram os deveres da escola. Também tinha aqui um outro fator, que eram os pais que estavam desempregados no momento. Então, tudo isso, de alguma forma, contribuía, né, para a condição clínica dela atual. Então, eu realizei 4 atendimentos com ela, isso vai ficar mais descrito agora na tabela que eu coloquei, acho que vai aparecer aqui no próximo slide. Então, no primeiro atendimento, né, eu verifiquei antes durante a consulta compartilhada a possibilidade dela realizar esses atendimentos individuais, e ela confirmou que poderia, então foi realizado um atendimento por semana. Então, aqui, no primeiro momento, foi estabelecimento de vínculo, conhecer mais a história da paciente e como ocorriam as relações intrafamiliares. Então, procedimentos que eu utilizei nesse primeiro momento foi relato oral, escutativa, acolhimento, e a técnica da linha da vida para observar mais isso, né? O que foi evidenciado, né? A dinâmica que apareceu. O comportamento alimentar excessivo se associou a alguns hábitos da infância, e durante a pré-adolescência ela trouxe que começou a comer, né, se alimentar compulsivamente, e também sempre ligada a um discurso negativo da mãe, de algumas formas trazia que eles tinham sangue ruim, e outras frases que a mãe alegava nesse momento. Ela apresentava também um episódio de compulsão maior em perdas, quando ela relatava que perdeu recentemente o cachorrinho dela de estimação. E também ela se queixava que os pais ofereciam pouca autonomia a ela. E aí, no segundo momento, a gente já entrou mais com as intervenções psicoeducativas, né, associadas às demandas que ela veio apresentando. Então, ela trouxe também, a gente foi trabalhando educação e saúde com ela, com as queixas que ela foi trazendo. Então, ela trouxe o que foi evidenciado, né, ambivalência no comportamento, de um momento ela dizia que as roupas que ela usava estavam apertadas, e porém ela não conseguia resistir quando a mãe fazia sua refeição favorita, ela sempre acabava repetindo a porção. Então, foi trabalhar. A gente foi junto, né, vendo algumas possibilidades, né, e também verificando como que ela poderia praticar exercício, aumentar essa ingestão de água e a diminuir as porções. Então, tudo foi trabalhando com ela, e a gente verificou essa possibilidade dela construir um diário também, e de colocar ali as suas emoções e sentimentos, escrever, né? Também, no terceiro atendimento, a gente voltou com intervenções psicoeducativas, né? Com as demandas que foram aparecendo, no cuidado de si, sempre fortalecendo, né, o pilar do autocuidado nas técnicas de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser. Então, ela foi relatando já nesse terceiro atendimento algumas mudanças, né? Começou a frequentar a academia próxima da rua onde ela morava, melhorou o aumento de ingestão de frutas, verduras, de água, diminuiu as porções no jantar, daí a nutrição foi relatando também as melhoras, né? Que ela também voltava nos atendimentos com a nutrição, e aí ela relatou uma perda de 6 quilos. Também apresentou melhora na qualidade do sono, na autoestima. Ela gostou muito da construção do diário, ela relatou como algo seu, né, o momento em que ela escrevia suas emoções, suas conquistas, suas dificuldades. E também, né, ela relatou uma autonomia e parceria com a mãe na realização de algumas atividades, principalmente fazer saladas no almoço, algo que ela podia fazer sozinha, né?
No quarto atendimento, então, foi o fechamento disso, né? Então, a gente fez uma reflexão sobre o processo gradual de mudanças. Ela mostrou muito comprometimento com o que a gente ia propondo durante os atendimentos. Então, como esse atendimento foi realizado no semestre passado e eu finalizei com ela próximas datas festivas, a gente deixou, aí toda a equipe fez uma carta, né, de suporte e deixando várias recomendações até o retorno dela esse ano. Então, ficou aqui evidente que o nosso trabalho, a nossa atuação conjunta, né, com a nutrição, possibilitou, né, uma atuação interdisciplinar e a gente verificou várias mudanças, né, modificando hábitos inadequados, adaptando coisas que ela relatava durante que ela dizia, não consigo fazer isso, a gente foi adaptando a alimentação dela, sempre vendo as possibilidades dentro da própria realidade, né. Então, aqui tem algumas estratégias que foram utilizadas, né? No último momento também a gente fez, eu apliquei com ela o curtigrama, vendo perspectivas futuras, né? Então, ela relatou também que tinha o desejo de fazer pedagogia. Então, foi isso. E aí, as nossas considerações finais sobre a atuação nesse espaço. Então, as ações de promoção da saúde, atuação interdisciplinar, né, nos cursos da nutrição e da psicologia possibilitou, né, busca de alternativas conjuntas no cuidado integral, e também possibilitou o paciente tornar-se protagonista ativo no seu processo de cuidado de si, visando melhor qualidade de vida e bem-estar, que foi o que, no caso, apareceu nesse caso da adolescente, né, ela ganhou muito em qualidade de vida e bem-estar, e ela trouxe isso no último atendimento. Também a discussão do caso, né, os momentos em que a gente discutia, né, as condições clínicas do paciente, permitiu, então, um aumento, né, da qualidade técnica, também atenção e cuidado à saúde nesse processo de ensino-aprendizado. E aqui ficam as minhas referências, e foi isso. Então, parabéns, Ana, pela excelente apresentação. Muito obrigada. Então, a Ana Cláudia, ela faz um estágio, né, na clínica de nutrição junto a outras estagiárias, né, um trabalho bastante interdisciplinar, né, e é muito gratificante, né, a gente ver a força, né, que a interdisciplinaridade tem, né, junto a esses espaços, e na mudança, né, do comportamento, né, associado aí aos condicionantes sociais de saúde, né, então a gente consegue trabalhar tanto, né, na prevenção dos agravos para a promoção da saúde, aí a Ana discutindo esse caso de uma adolescência, né, então o impacto que isso tem no desenvolvimento, né, na qualidade de vida e na saúde geral dessa pessoa, como uma amostra, né, de tantos outros pacientes que foram atendidos no percurso desse ano, né, Ana? Então, eu vou agradecer a Ana, né, a gente vai deixar, então, como eu já falei para, né, as apresentadoras anteriores, que a gente vai promover o debate ao final, e agora a gente vai, então, abrir o espaço para a próxima apresentação, tá? Obrigada, Ana. Obrigada, prof. Então, eu só queria ver agora o próximo trabalho, qual é o lugar da equipe reflexiva em um grupo de mães online, né? Então, já estou colocando aqui a apresentação do próximo grupo, né? Que vai ser apresentado, então, pela Bruna Puente Hensel, a Stephanie Lunques, a Maria de Carvalho Gama, Beatriz Pires, Larice, o professor Mauro Luiz Vieira. Mas eu queria saber quem que vai fazer a representação aí da equipe. E aí, passar a palavra. Sou eu, a Bruna. Boa apresentação, tá, Bruna? Tá, só uma perguntinha, para passar os slides aí vocês passam? Eu posso passar aqui para você sim, se você preferir. Tá, então tá. Ou eu posso te colocar como moderadora também. Eu acho que pode ser, então, acho mais fácil.
Deixa eu colocar aqui, é Bruna Puentes, né? Isso. Tornar apresentador. Ah, ótimo. Você Obrigada. consegue já passar aí, querida? Consigo. Ótimo. Bom, então, boa tarde todo mundo. Eu sou a Bruna Puente. Eu sou estudante de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e sou bolsista de iniciação científica no NEPED, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Infantil. E aí eu e meus colegas do NEPED trouxemos essa apresentação para vocês, que faz parte também de um projeto de extensão. E o título é Qual o lugar da equipe reflexiva em um grupo de mães online? Mais para frente vocês vão entender por que é uma pergunta e não uma afirmação. Mas então, antes da gente começar, assim, né, é legal pensar que com a chegada da pandemia do Covid-19, muitas práticas da psicologia precisavam ser adaptadas, né, e que começou esse uso da tecnologia e ferramentas de comunicação. E aí, dentro dessas atividades, essas práticas, a gente pode destacar os processos grupais. E aí, o relato de experiência que eu vou trazer aqui para vocês é justamente de um grupo. E aí, o objetivo é a gente apresentar para vocês os impactos do uso da modalidade online numa equipe reflexiva. Então, o impacto que a modalidade online tem nessa equipe em um grupo reflexivo sobre parentalidade. Antes de apresentar para vocês esses impactos, acho interessante explicar um pouquinho a parte mais teórica da equipe reflexiva, né? A equipe reflexiva é uma técnica de intervenção no processo terapêutico que é baseado no construcionismo social, então ele traz essa ideia de que não existe uma verdade absoluta. E aí, como se dá essa prática, né? A equipe observa a conversação entre as coordenadoras e as participantes e, quando é solicitada, compartilha suas reflexões e indagações, sempre também num tom de curiosidade. Então, a diferença do formato virtual presencial da equipe é que, no formato presencial, a equipe ficava em uma outra sala, separada pelo espelho. Depois, quando era convidada a compartilhar essas reflexões, ela entrava na sala com as participantes. E na modalidade virtual, ficou todas as participantes e a equipe e as coordenadoras numa sala virtual, só que a equipe mantinha a câmera desligada. E aí pensar quais são as contribuições que a equipe reflexiva traz para um grupo, né? A equipe, quando ela compartilha suas reflexões e indagações, ela oferece essas múltiplas perspectivas de um problema. Então, ela traz novas formas, nesse tom de curiosidade, mas novas formas de pensar esse problema ou essa questão que o participante compartilhou, né? E aí, ele traz esse empoderamento do participante quando você questiona ele se existem outras formas de pensar e faz ele se sentir empoderado para ele criar novas narrativas e novas formas de ver o problema ou a questão, né? Então, é uma natureza colaborativa quando, em conjunto, a equipe, as participantes e as coordenadoras constroem em conjunto essas novas formas de se lidar com as questões da vida. E aí, trazendo um pouco do contexto em que esses impactos aconteceram, né? Foi um grupo reflexivo online para mães, pais e cuidadores, mas nesse grupo específico só participou mães. Então, foram 8 participantes. O nome do grupo é Mãos que Contam Histórias e ele tem o objetivo de refletir sobre a parentalidade e promover uma parentalidade positiva. Então, aconteceram 8 encontros semanais com duração de 1h30. Foi coordenado por 2 psicólogas co-coordenadoras e a equipe reflexiva ela era composta por 3 psicólogas, 6 estudantes de psicologia e uma assistente social. E aqui é importante destacar que foi a primeira experiência como equipe reflexiva da maioria das participantes dessa equipe. E aí, como funciona o grupo, né? A dinâmica do grupo. No início, tinha a leitura da carta reflexiva sobre o encontro anterior, abria para as participantes trazerem algumas reflexões e indagações, havia dinâmica e depois a equipe entrava para trazer suas reflexões e pontos. E aí aqui a gente traz o impacto, né, da modalidade online na equipe reflexiva a partir de 2 pilares, que é a dinâmica da equipe e a função da equipe. Então a gente acredita que esse impacto se deu a partir desses 2 pontos. E aí, primeiro, pensando um pouco também sobre essa função, é importante dizer que esses 2 pontos, eles permeiam todos os resultados e discussões que eu vou trazer aqui. E aí, primeiro, trazendo que teve uma dificuldade de diferenciação de papéis com a coordenação do grupo. Isso se deu porque, primeiro, que a equipe, quando ela compartilhava, quando ela era convidada a compartilhar suas reflexões,
ela se mantinha na mesma posição que as demais participantes e que as demais coordenadoras. Então, tinha essa dificuldade de separar fisicamente a equipe dos outros participantes e das coordenadoras, né? E que também, na hora de compartilhar essas reflexões, era muito mais difícil ter esse direcionamento físico, realmente, né? De para quem que a gente estava falando, porque a gente estava falando para o computador. Então, às vezes poderia dar a impressão de que a equipe estava falando, fazendo essas reflexões para os participantes e não para a própria equipe, que é o que deveria acontecer. E a gente se mistura um pouco o papel com a coordenação. E que também, em alguns momentos, essas interferências, né, e essas reflexões vieram como uma interferência, uma intervenção, e às vezes em conselho a gente sabe que a psicologia não dá conselho, assim. Então, esse compartilhamento, às vezes, teve essa mistura com a coordenação e essa dificuldade de diferenciação. E aí, o outro ponto também que vem mais um pouco sobre a dinâmica da equipe, né, é que com o online a gente teve a possibilidade de articular mais e de complementar mais as reflexões entre a equipe durante o encontro, durante que ocorria o encontro, né? Então, a gente tinha um grupo no WhatsApp, em que ali a gente colocava as nossas reflexões e indagações, conforme ia ocorrendo o grupo, e conseguia se complementar e estruturar melhor o que seria dito, o que não seria dito, e o que ficaria para a carta terapêutica. Então, a gente consegue, com isso, fazer reflexões e indagações mais estratégicas, por assim dizer, mas isso também pode gerar um certo engessamento na hora da fala, que quando no presencial, quando a equipe compartilhava suas reflexões, ela estava conversando com outro companheiro da equipe, né? E aqui, às vezes, como a outra pessoa da equipe já sabia o que eu iria falar, parecia que a gente estava direcionando essa fala para as participantes e não conversando realmente, né? E aí, um outro ponto também voltado para essa dinâmica, para essa função, é que por conta da estrutura visual de uma videochamada, a gente conseguia observar todas as participantes ao mesmo tempo, assim. Então, conseguia observar a linguagem não verbal de todas as participantes ao mesmo momento, enquanto que no presencial, às vezes as participantes estavam em círculos e uma ficava de costas, então a gente consegue observar de uma forma mais global todas esses comportamentos não verbais. E aí, a partir disso, dessa dinâmica e dessa função da equipe que sofreram transformações, a gente vem com essa pergunta de qual que é o lugar da equipe reflexiva nesse grupo, né? Pensando que o lugar aqui, ele vem tanto no sentido de função, de funcionamento, de objetivo, mas também no lugar físico e de design do próprio grupo, né? E aí a gente traz como uma pergunta, porque a gente acredita que a equipe reflexiva ainda está em busca de encontrar e de conseguir entender melhor qual que é esse seu lugar e como esse lugar, e agora um lugar físico, por exemplo, impacta no lugar mais funcional da equipe. E aí é por isso que a gente traz que esse lugar da equipe reflexiva, ela encontra-se em transformação e adaptação, em exploração, né? Mas ela, mesmo assim, apesar de estar em transformação, ela continua cumprindo seu objetivo, que é trazer essas reflexões, indagações e propor novas formas de se olhar os problemas e novas narrativas, né? E aí, enfim, esse foi mais ou menos o que a gente queria trazer para vocês. Aqui tá as referências, e aí a gente convida todas as mães, pais e cuidadores a participar do nosso próximo ciclo grupal. As inscrições ainda não estão abertas, mas estarão em agosto, e aí vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, que é o @neped.ufsc. E é isso, obrigada. Eu que agradeço, tá, Bruna? Excelente apresentação, né? Bastante relevante, né? A atuação da psicologia, né? Agora com inovações no contexto da pandemia, né? Então, agradeço, né? Faz a gente pensar, então, em todas as propostas inovadoras, né? E diferenciadas que nós estamos sendo desafiados, né? Então, muito, muito boa proposta de trabalho, agradeço aí, tá? Então, te convido a permanecer na sala, né?
para que depois você possa estar fazendo um debate aí junto aos questionamentos das pessoas que estão na sala, tá bom? Então, obrigada. Então, agora eu vou perguntar aí para o último grupo, né, que é o grupo do Alisson, Felício, Jair, Catherine, Larissa, Nairo e Jamir. Quem de vocês vai estar sendo responsável pela apresentação? Oi, professora Sueli, aqui é a Patrícia. A responsável por esse grupo na apresentação seria a Larissa, mas ela não está presente aqui entre os integrantes. Eu acredito que a gente vai pular a parte desse grupo e partir para a interação entre os grupos e o pessoal que está assistindo. Ah, que ótimo. Então, a gente abre, então, o espaço para debate, né? Infelizmente, então, não vamos ter essa apresentação, mas aí temos um espaço aí para debate, né, entre os grupos que apresentaram, né? Então, eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta para os apresentadores, né? Então, relembrando aí, nós tivemos o trabalho voltado a equipes de saúde, depois tivemos a equipe de saúde oncológica, mais especificamente trabalhando nesses desafios que uma equipe de saúde tem no contexto da pandemia Covid-19, né, junto a pacientes que já têm agravos significativos à sua saúde, que é o paciente oncológico. Depois tivemos o trabalho, então, apresentado pela Maiara, né, sobre a avaliação psicodinâmica de mulheres com câncer de mama, né, onde a Maiara deixa claro, então, a doença como um símbolo de transformação, né, então, quando a gente vê o adoecimento, né, vê como uma oportunidade também, né, de transformação desse ser humano, buscando o cuidado da sua saúde por meio, né, desse processo. Até para minimizar os agravos que possam estar né, ocorrendo aí caso não haja uma intervenção adequada junto às equipes de saúde, né? E tivemos, então, o trabalho das contribuições da psicologia e da nutrição, numa clínica interdisciplinar, né? E agora, por último, o trabalho, então, com o lugar da equipe reflexiva em um grupo de mães. Então, excelentes trabalhos, né, para a gente pensar, né, a psicologia, né, para esse novo momento, né, até como propositalmente aí o tema do nosso congresso, né, para a nova década, né, então a psicologia tem sido desafiada, né, a pensar, né, em novas formas de intervenção, novas tecnologias, novas formas de fazer, né, buscando, então, fazer a leitura, né, dos fenômenos e processos psicológicos, né, em um contexto que está, como eu falei, né, sendo muito desafiador, e a psicologia ocupa um lugar de destaque. Então, eu vou abrir aí a palavra, né, para as pessoas, né, que possam estar fazendo suas perguntas para as apresentadoras ou trazendo alguns comentários sobre os trabalhos que foram apresentados até o momento. Então, alguém gostaria de... Se vocês quiserem tomar a palavra, né, podem levantar a mão, né, tanto para fazer perguntas, né, eu vi aqui no chat, né, pessoas trazendo sobre a interação da psicologia com a nutrição, né, que são duas áreas que têm muito a contribuir uma para a outra, né, e realmente, então, gente, a gente vai perceber, né, a importância, né, da interdisciplinaridade nesses espaços de promoção à saúde e prevenção de agravos, né, então, vejo que né, essa colocação que foi feita pela participante aqui pode estar fazendo com que a gente reflita, né, não só nesse espaço, mas em outros espaços, né, qual é o fazer do psicólogo junto às equipes, né, ok? Então, vou dar a palavra aí, se alguém gostaria de estar fazendo algum comentário, inclusive as apresentadoras, se quiserem também estar se posicionando,
ou mais alguma reflexão? Bem, gente, parece então que o pessoal, está contento, sobre as apresentações, Eu gostaria então de dizer que foram trabalhos que faz, conforme a nossa presidente, do Conselho Federal de Psicologia, faz a gente pensar, no nosso papel, como psicólogos, como transformadores de uma realidade social, Então, a psicologia é esse grande mosaico, conforme até foi colocado na abertura hoje de manhã, de diferentes formas, de diferentes olhares, de diferentes propostas de intervenção sobre fenômenos e processos psicológicos. E quando a gente fala de promoção à saúde e prevenção de agravos, é muito importante a gente intervir sobre os condicionantes sociais de saúde, sobre os determinantes sociais de saúde, conforme até o Ministério da Saúde nos traz, os pilares do autocuidado, os pilares da educação. Então, os trabalhos que foram aqui apresentados deixaram claro a importância, da gente trabalhar, sobre esses aspectos, que denotam, então, condicionamentos, os determinantes sociais de saúde, como a professora falou aqui, E, então, a importância, então, do psicólogo, e em especial, estar fazendo a avaliação desses fenômenos e processos psicológicos associados ao estilo de vida, Hoje, com a pandemia, a questão do sedentarismo, a questão da obesidade em decorrência, E do estresse, da ansiedade, que são agravantes dos processos de saúde. Então, a importância e a psicologia sendo chamada nas equipes, de trabalho, especialmente em populações, vulneráveis, Hoje a gente fala o que são populações vulneráveis, Então, são todas as pessoas que estão em sofrimento psíquico e que buscam o trabalho da psicologia, para minimizar, para contribuir aí para a qualidade de vida. Então, a ideia aqui é que nós olhamos, então, sobre a complexidade que é, essa atenção à saúde, e ofereça, espaços, de intervenção para que nós sejamos, então, contribuintes, como foi bem colocado hoje, de promoção de saúde, de transformação social, de transformação, inclusive, dos condicionantes sociais, que nos impliquemos, eticamente, com as nossas competências, tanto éticas, científicas, metodológicas, que nos implicam, então, um fazer, comprometido com a realidade social. Então, gente, gostaria de, novamente, perguntar se alguém quiser fazer algum questionamento para as apresentadoras. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente coloca como encerrada, então, esse grupo de trabalho. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aí no chat. A Ana, obrigada, Ana. Então, também, admiro, todo esse investimento, dos alunos que vieram aqui, foram todos trabalhos que foram apresentados por alunos, acadêmicos do curso de psicologia, e que já mostram, então, esse compromisso, com a qualidade da sua formação, já engajados, num protagonismo, com muita, vamos dizer, com muito afinco, Então, agradeço cada um de vocês que estiveram aqui, nesse início de tarde, nesse congresso, que abre, um espaço, de discussão bastante forte,
num contexto pandêmico, e principalmente falando aí na promoção da saúde e prevenção de agravos, que foi a ideia, então, desse grupo de trabalho. Então, deixo como encerrado. Eu não sei se o pessoal aí da comissão gostaria de trazer alguma colocação, se podemos fechar. Isso, prof, a gente vai fazer só uma finalização, então, posso fazer? Sim. A gente gostaria de agradecer primeiramente a professora Sueli, né, por todo o empenho aqui durante toda essa apresentação. Nós agradecemos a comissão e a todos que puderam contribuir com os grupos de trabalho. E convidamos vocês a continuarem nos acompanhando no congresso, que agora à tarde teremos 2 mesas, às 3h30, uma de migração, refúgio e psicologia, e a outra de interseccionalidade de classe, gênero e etnia na formação da psicologia, gênero na atuação do psicólogo. Os links para acessar essas mesas já foram enviados por e-mail, e qualquer coisa também vocês podem entrar em contato com a gente, caso não tenham recebido. Uma boa tarde a todos e até a próxima mesa, que nos encontramos às 3h30, tá bom? Boa tarde, querida. Boa tarde a todos. Uma excelente continuidade aí do congresso, tá bom? Abraço a todos e obrigada.